Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Ler Terror. Hoje eu preparei para vocês o relato de uma seguidora com o título de Subindo a Escada. Espero que vocês gostem. Em uma noite calma e tranquila, eu estava dormindo junto ao meu marido. Nada parecia fora do normal, somente aquele calor excessivo e o barulho do ventilador que já não estava resolvendo muito o nosso problema. Assim como todos, eu tenho uma certa dificuldade para dormir quando o tempo está muito quente. Por isso, ficava delirando entre momentos de sono e momentos onde me despertava soando demais devido ao calor. Até que chegou um momento no meio da madrugada em que apaguei. Caí um sono profundo, que até então estava delicioso. Mas em certo momento do meu sono, eu comecei a ter um pesadelo. No pesadelo, acontecia o seguinte: minha casa é de 2 andares. E no pesadelo, a parte de baixo da minha casa estava totalmente destruída, como se algo muito maligno estivesse ali. Parecia uma cena do filme Silent Hill. Eu estava espantada e com muito medo de estar ali. Então fui em direção à escada que me levaria para o 2º andar da casa, no qual aparentava estar totalmente em ordem, sem aquela presença maligna rondando por lá. Corri o mais rápido que pude em direção à escada, e quando comecei a subir, fui surpreendida pela visão de uma velha com a aparência de um verdadeiro ser das trevas que começou a gritar e correr atrás de mim. Já é possível imaginar o desespero que tomou conta do meu corpo, já amedrontado pela situação em que me encontrava. Quando consegui subir as escadas, corri em direção ao quarto, e então entrei nele e olhei para trás. Quando olhei, tive uma tenebrosa visão. Aquela velha ainda estava vindo atrás de mim, porém o que estava arrumado ia se tornando sombrio conforme ela passava. Eu não me recordo perfeitamente de sua fisionomia, se ela andava ou voava, ou se ela estava rindo ou chorando. O que me recordo é que eu via tudo se desmanchando por onde ela passava. Carregava junto dela uma nuvem cinza que trazia a escuridão e a destruição junto de si. Naquele momento, minha primeira reação foi fechar a porta e trancá-la. Então me sentei no canto do quarto, chorando em desespero, quando de repente ela chegou na porta. Por algum motivo, ela não conseguia entrar. Conseguia ouvir seus gritos de horror e ódio por trás da porta. Então, do nada, ela começou a dar socos e pontapés na porta do quarto, tentando quebrá-la ou derrubá-la. De repente, meu marido me acordou, pois eu estava gritando e me batendo muito na cama. E ele acordou assustado ao me ver daquele jeito. Quando me despertei, eu contei a ele o que havia sonhado. Na hora, ele se arrepiou todinho e foi como se aquela nuvem de escuridão e medo tivessem entrado na minha casa. Quando achamos que isso não passaria de um pesadelo e uma sensação estranha, começamos a ouvir passos pela casa, mais precisamente no andar de baixo. Naquele momento, absolutamente tudo e ao mesmo tempo absolutamente nada passaram pela minha cabeça. Só me liguei que aquilo realmente era real quando meu marido se levantou da cama e foi o mais próximo à porta para tentar se certificar do que era aquele som. Mas ele não ouviu mais nada. Então achamos que podia ter sido coisa de nossas cabeças, por termos ficado meio amedrontados com o que eu havia acabado de contar. Quando eu comecei a me acalmar e pensamos em tentar voltar a dormir, os passos retornaram. Porém, dessa vez, o som vinha de como se alguém estivesse subindo as escadas de casa. Medo, pavor, pânico, sei lá. Foi um misto de sentimentos que fizeram meu corpo se arrepiar dos pés à cabeça. E quanto mais próximos os passos pareciam, mais medo eu sentia. Então meu marido se levantou e voltou a andar em direção à porta para ver o que era. E de repente um grito. Um alto e forte grito ecoou dos degraus da escada, e nisso meu marido chegou na porta do quarto. E em um olhar rápido
ele avistou algo, alguém, ou seja lá o que for. Aquilo foi se aproximando ao nosso quarto. Junto dela trazia o horror. Então a primeira coisa que meu marido pensou foi em trancar a porta do quarto para tentar ligar para a polícia ou qualquer coisa que pudesse nos socorrer naquele momento. Mas a sua ida até o telefone foi interrompida por um soco na porta, que a fez balançar como se fosse uma folha de papel solta ao vento. Então meu marido correu e se posicionou atrás da porta, no intuito de segurá-la. Foi então que começou o que podemos dizer ser um pesadelo real. Aquela criatura dava socos tão fortes que chegavam a empurrar meu marido, que estava encostado na porta. Ela gritava de uma forma em que seu grito exalava a existência do ódio, do terror e do pavor. Foram 5 minutos nesse desespero, os piores 5 minutos da minha vida. Isso eu tenho certeza. Quando já estávamos nos dando por vencido, aquilo simplesmente parou. Nada mais se ouvia e nada mais se sentia. Só havia restado as lágrimas de pavor e pânico. Eu, a todo momento, fiquei parada, sem conseguir me mexer em cima da cama, só aguardando o pior acontecer. Meu marido, que havia passado esses 5 longos minutos segurando a porta, depois de alguns segundos de silêncio, se sentou encostado na porta e começou a chorar. Suas palavras foram ditas entre suas lágrimas e bem pouco se entendia. Seu corpo doía de uma forma em que parecia ter sido atropelado por um trem. Afinal, foram muitas pancadas naquela porta. Depois que tudo se acalmou, o sol começou a apontar no céu. E então nos levantamos e seguimos nossa vida. Sobre aquilo, eu nunca mais quis comentar. E também nunca mais contei meus pesadelos a ninguém.